Olá, começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. No programa de hoje, nós vamos falar sobre homossexualidade e transexualidade na ótica espírita. E para isso, estou com a advogada Patrícia Gores. Patrícia, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate para falar sobre esse tema que é bem atual e muitas pessoas se perguntam, né? Será que o espírito tem algo a ver, né, com essa questão de homossexualidade, da homoafetividade, transexualidade? Você trabalha também com direito de família, correto? Sim, trabalho também com direito de família. Então essa questão está bem inserida no seu dia a dia. Sim, com certeza. Cada vez mais a gente vê pessoas se casando, pessoas se divorciando também, né? Sim. Pessoas se casam, pessoas se divorciam. E toda essa temática também envolvendo as crianças, né? A adoção. Então, é bastante interessante como o direito de família mudou nesses últimos anos. Bom, eu acho que uma pergunta assim que muita gente faz, né, para nós da Associação Médico Espírita, via Facebook, via e-mail, tem alguma relação espiritual quando apresenta-se um caso de homoafetividade ou mesmo de transexualidade? Bom, vamos lá. Kardec até aventou essas questões, né, no Livro dos Espíritos, e o que a gente tem que verificar é uma questão amorosa, né? Sempre com um olhar amoroso, não julgador, porque estamos aqui de passagem, em transição, né? Partindo do pressuposto que o espírito não tem sexo e que ele estagia durante a sua vidas, né? Em vários corpos de sexos diferentes, a gente leva em consideração que pouco importa o que a pessoa efetivamente faz, se é homossexual, se é transexual, mas sim o quanto bem que ela faz ao próximo, porque é isso que conta, claro, né? No mais, não existe o certo, o errado nessa temática. O que existe é bom, né? É para o bem. Então, se há amor entre aquele casal homoafetivo, então ele é divino, porque o amor é divino, né? E o espírito, a gente tem que voltar a falar isso, ele não tem sexo, lembrando que a gente estagia tanto no corpo masculino, feminino ou intersexo, né? O intersexo que é o hermafrodita. Correto. Bom, no seu dia a dia como advogada, você também não tem como separar a questão espírita, né? A questão humana. Você está vendo que ainda há muito preconceito, ainda há muita discriminação? Sem sombra de dúvida. Apesar de que nos últimos 10 anos, né, eu trabalho com a temática desde 2007, pesquiso desde 2002, mas em 2007 a gente começou a advogar nessa área. A gente tem, sim, visto um aumento de decisões favoráveis, né? Então, o judiciário ele está mais parceiro nesse sentido. Não existe lei protetiva no nosso país. Isso é importante falar, né? Então, a qualquer momento, virando o governo, podem caçar alguns direitos já adquiridos a essas pessoas. Então, o que a gente orienta quem não é casado, case-se agora, porque pode ser que algo modifique, né? Mas o que a gente verifica é que, com relação à justiça, os juízes já estão mais sensíveis à causa, né? Quantas pessoas deixaram de receber, por exemplo, o direito previdenciário, porque antigamente os juízes apontavam, isso não é família, e hoje né? A família é muito mais do que mera relação contratual. Família é afeto, né? Família não é só a relação biológica, a gente tem as famílias afetivas. Então, houve uma ampliação no direito com relação a isso. Então, ao mesmo tempo que há uma melhora no ganho de direitos, a gente vê preconceito na rua, sem dúvida. As pessoas podem se casar, mas elas não podem andar de mãos dadas na rua. Então, existe perigo na rua. E a cada 18 horas, uma pessoa LGBTI ela é morta no nosso país, por questão de preconceito, né? Então, é algo também para a gente refletir. Qual é o papel do espírita nessa temática? Porque se há violência, é contra todos os ditames de amor ao próximo, né? Então, é algo para a gente refletir.
Certo. Às vezes o preconceito começa dentro da própria família, né? Existe alguma orientação espírita ou mesmo cristã, né? Porque a gente sabe que tem muitos católicos e evangélicos para uma melhor aceitação. Olha, tem alguns livros espíritas que já falam, inclusive, de casais homoafetivos. Eu já achei alguns, até já separei, porque quem fez esse termo, né, quem inventou esse termo foi uma amiga minha, Maria Berenice Dias, né, que trabalha lá no IBDFAN. Então, existe já romances espíritas que falam sobre casais homoafetivos. Agora, qual que é a orientação para a família? Amor. Eu sou mãe de um menino de 9 anos. Se ele um dia chegar para mim e falar, olha, mamãe, eu estou apaixonado por um menino, a primeira coisa que eu vou falar como mãe é, seja feliz. E tome cuidado, porque vivemos num país preconceituoso. No mais, expulsar, bater, levar em médico para falar, vamos curar. Não existe cura porque não é doença, né? Então, é entender e olhar aquele ser humano como um espírito em evolução, como um espírito que está na fase transitória, enfim, nos vários corpos, e que pouco importa quem ele vai amar, né? O importante é que ele seja feliz e que ele faça as pessoas felizes. É isso, é para isso que a gente veio, né? Outra coisa que perguntam muito é no caso dos transgêneros, né? Que hoje a gente tem bastante, né? Trans meninos e trans meninas. Existe também alguma linha espírita que possa explicar essa situação? A gente tem um autor espírita, o André Moreira, né? Um querido, que ele fala bastante nessa temática, né? Mas não existe algo pontual nesse sentido. Porque a pessoa, nas últimas encarnações, encarnou como mulher e agora encarnou como homem. Não existe nada fechado, até porque a gente não vai discutir os desígnios de Deus, né? Sem sombra de dúvida, uma coisa que eu acredito é que a pessoa que encarna como trans num país que é absolutamente transfóbico, ela veio com uma missão, e uma missão importante. Assim como nós nesse momento, a gente está no nosso colo uma missão importante. Quantas pessoas estão em casa vendo esse vídeo agora, né, e que estão passando por isso? Porque, vou falar que é fácil? Claro que não. A gente é criado no modelo masculino, feminino e só, ponto. É o modelo biológico, né? Sim, exclusivamente. Então, a transexual, os transgêneros, eles transcendem o sexo, né? Então, eles transcendem essa temática. E quando eles fazem isso, eles afrontam a sociedade, que é binária, né? Homem e mulher, macho e fêmea. Então, mas se você conhece uma pessoa trans, você fala, ela é mais feminina que eu. Se você conhece um homem trans, puxa, tem afeição masculina, pensa como homem. Então, não dá para a gente discutir aqui, opinar e falar que, não, é uma questão de escolha. Não, não é uma questão de escolha, né? A pessoa se sente assim desde o seu início, desde a tenridade, e não cabe a nós julgarmos. Mais uma vez, o amor, ele tem que orientar os nossos passos, acolher essa pessoa, protegê-la e falar para ela, seja feliz, seja você, como você quer. Porque eu acredito, né, eu não tenho filhos, você citou, né, um exemplo, né, hipotético do seu filho. Eu acho que, posso estar errada, você tem uma vivência maior, a homoafetividade é mais aceita do que a transexualidade? Sem dúvida, porque a homossexualidade, ela não transcende o sexo. Tá. A transexualidade, principalmente na questão da pessoa que nasceu do sexo masculino e se descobre quanto do sexo feminino, por um mundo machista que a gente vive, é revoltante para algumas pessoas, do tipo, como assim essa pessoa que nasceu homem, né, biologicamente homem, quer ser uma mulher? E nós que somos mulheres, a gente sabe que o nosso mundo ainda é machista. Sim. Né? A ONU falou isso recentemente. Só teremos igualdade efetiva de gênero daqui a 80 anos. Então, as transexuais, não é à toa também que no rol da sopa de letrinhas, o T está em último, né, do LGBT, porque elas são rechaçadas pela sociedade, né? Então,
claro que é um desafio para elas, e elas que são as que mais morrem no nosso país. Não existe, na maioria dos casos, homofobia. O que existe é transfobia, que é o ódio direcionado às transexuais. Certo. Mais uma outra pergunta, né, em relação à questão familiar, né? Alguns pais falam assim, mas eu não, parece que o meu filho ou a minha filha morreu, né? A gente escuta isso. Como lidar com esse choque? Olha, você tem alguma orientação prática no seu dia a dia? É muito triste ouvir uma mãe, um pai falar isso do filho. Pelo simples fato dele amar uma pessoa, dele se descobrir enquanto pessoa do sexo oposto, né? Tem que acolher esse pai, essa mãe, e tem que buscar, obviamente, aí sim, um psicólogo, né? Alguém que possa, de forma especializada, orientar esse pai e essa mãe para várias possibilidades que esse filho, essa filha vai trazer na vida, né? Porque o que a gente vê, quando a gente tem um lar acolhedor, os filhos ficam perto dos pais. Sim. Quando a gente tem um lar violento, que afasta os filhos vão embora. Então, assim, eu como mãe, eu orientaria dessa forma. Acolha, aceite, não entendeu? E aí eu vou falar, eu sou muito tranquila com relação a isso. A gente nasceu e fomos criadas, na sua grande maioria, em lares homofóbicos. Porque também é difícil para os nossos pais entenderem isso. Mas as gerações atuais estão mudando. Não, a molecada correto? hoje em dia é super tranquila com relação a isso. Eles não têm preconceito como têm os nossos pais, os nossos avós. Então, assim, ao mesmo tempo, eu costumo falar isso, olha, se você demorou 9 anos para se aceitar e entender o que estava acontecendo com você, como exigir isso dos seus pais de forma imediata? Claro que não, paulatina, né? Mas é um trabalho que se faz também com os pais. Então, o que eu digo é, não está aceitando? Não afaste seu filho. Busque acolhimento. A gente tem um grupo de mães no Brasil inteiro que se chama Mães pela Diversidade. É um grupo de mães que faz justamente esse trabalho, que acolhe, né? Um grupo que é um grupo de mães de forma gratuita, né? De forma acolhedora. A gente tem representantes aqui na Baixada Santista, é só jogar no Facebook, né? E assim, é importante que esses pais olhem outros pais e falem, puxa, eu tinha um filho, ganhei uma filha, e tudo bem. Vê de uma forma positiva, leve. Amorosa, que é assim que o espírita tem que ver. A partir do momento que a gente entende que o espírito não tem sexo e que a gente estagia nos mais diversos corpos. Certo. Bom, Patrícia, eu vou continuar conversando sobre esse tema no nosso próximo bloco, porque a gente vai falar também sobre a questão do trabalhador espírita, né, da aceitação no meio espírita. Importante. Então, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate. Se você quiser saber mais notícias sobre a Associação Médico Espírita de Santos, entre em nosso site, que é www.amesantos.net.br. Ou também pode saber das novidades em nosso Facebook, Ame-Santos. No programa de hoje estamos falando sobre homossexualidade e transexualidade na ótica espírita e eu estou com a advogada Patrícia Gores. Bom, Patrícia, a gente no bloco anterior falou da situação, né, dos trabalhadores em casas espíritas. Porque a gente sabe que, por vezes, né, alguns núcleos religiosos fazem alguma prevenção, né? Acham que algumas pessoas podem ou não trabalhar. Como que você vê essa situação? Sinceramente, para falar a verdade, lamentável. Lamentável você colocar barreiras para o trabalhador espírita pelo simples fato dele ser homossexual ou transexual. Sinceramente. Até porque isso não influencia em nada a mediunidade. Lógico que não. Né? O que a pessoa faz no seu âmbito familiar, com amor, com respeito, porque a gente assim também aprende que o sexo é divino. Né? A gente está pegando um ranço aí, né, de que sexo é culpa. Não, sexo é divino, é troca de energia. E quando feito com amor, com respeito, pouco importa qual sexo que é. Né? Então, assim, é lamentável que casas espíritas
na atual situação, em pleno século XXI, façam esse tipo de barreira, porque não há, no nosso Pentateuco de Kardec, não há em lugar algum qualquer tipo de orientação nesse sentido. Muito pelo contrário, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. E se esse trabalhador, trabalhadora é transexual, é homossexual, pouco importa, porque eu entro na casa espírita, ninguém pergunta qual é a minha orientação sexual, e é assim que tem que ser. Só se eu sentir a necessidade de falar qual é a minha orientação sexual e identidade de gênero. Caso contrário, não há qualquer influência, nada disso. E mesmo assim, se quiser falar, né? Como você falou no primeiro bloco, sempre o acolhimento. Com certeza, é isso. A doutrina espírita é amor. Né? Então, assim, se alguém está colocando barreiras, se dirigentes espíritas estão colocando barreiras, eu afirmo aqui, é preconceito. Puro preconceito. E aí busca alternativas. Ah, não, porque pode influenciar. Pode nada, claro que não. Bom, outra coisa, a gente fala muito, a gente vê muito essa questão hoje na mídia, né? Na televisão, novelas. Existe alguma influência da mídia no surgimento de casos, né, de homossexualismo, transexualismo? É importante falar do ismo, né? Ismo. O transexualismo, o homossexualismo foi retirado do rol da CID, né? E é importante você falar isso, né? Porque o Código Internacional de Doenças até então colocava esse termo, e a gente retirou esse termo, a gente não, né? A CID retirou na Assembleia esse termo, e hoje é homossexualidade e transexualidade. É importante você dizer isso, porque assim, parece que homossexualidade e transexualidade pega. Não, não pega. Né? Primeiro, a primeira reflexão que eu faço veio de casais heterossexuais. Aquela criança nasceu com sexo, certo? Então, é de casais heterossexuais. E essa criança nasceu e é homossexual, transexual, de acordo com o seu planejamento, né, de reencarnação, né, reencarnatório. Então, isso é importante a gente dizer, é o primeiro passo. O segundo passo, não existe qualquer influência do meio. Ah, eu vou virar homossexual porque está todo mundo... Ah, é modinha. Claro que não. Não existe modinha. O que existe é uma exposição, sim, da mídia necessária para que quebre paradigmas de preconceito. Né? Eu fiz parte da novela das 8, da Glória Pérez, em que houve essa discussão né, da transexualidade. Então, eu fiz parte de toda a produção antes da novela, discutindo a personagem que a Glória Pérez iria escrever, e isso foi importantíssimo. Nos emocionou várias vezes, porque a gente ficava imaginando aquela mãe, aquele pai, aquela pessoa trans, olhando a TV e falando, puxa, então existe um acolhimento, eu existo, outras pessoas existem. Porque o que a gente tem, e é importante a gente dizer enquanto espírita, existe um grande número de pessoas que se matam, cometem suicídio por conta disso, por falta de acolhimento. Então, não nos cabe julgar essas pessoas. O que cabe é acolhimento sempre. Então, não existe modinha, né? O que existe, sim, é algo necessário. A gente tem que discutir sobre isso. Da mesma forma, a gente tem que discutir sobre a questão do suicídio. Correto. Então, não vamos comentar para não gerar... Não, a gente precisa comentar, a gente precisa orientar essas pessoas. Né? Então, se a gente aborda o tema de uma forma acolhedora, mostrando que, olha... tudo bem, você está aqui, faz parte do seu plano reencarnatório e você vai ser acolhido por nós, essa pessoa provavelmente não vai cair em depressão e nem em suicídio. Né? Sim, correto, verdade. Como você mesma comentou, é uma inclinação afetiva, né, que nasce com a pessoa. E alguns pais ficam meio reticentes em conversar com os seus filhos sobre isso. Né? Você já... Como sempre trabalhou na área, você já tem uma abertura muito legal com seu filho sobre essa questão. Você acredita que é necessário ter um diálogo maior sobre a questão da homoafetividade, ou mesmo da transexualidade com os filhos? E se sim, qual seria a melhor idade ou a melhor maneira de se começar a conversar sobre isso? Olha, sem sombra de dúvida, a sua pergunta é importantíssima. Meu filho tem 9 anos, né? É claro que a abordagem que eu faço é diferente da abordagem que eu faço com um jovem de 17. É diferente da abordagem que eu fiz
quando assim ele viu uma capa do meu livro, em que tinha uma bandeira colorida, ele falou, mas o que é isso, mamãe? Aí eu expliquei para ele que a princesa pode se casar com uma princesa, não só com um príncipe, né? E que existem príncipes que se apaixonam por príncipes. E tudo bem, é amor, não tem culpa. Né? E eu fui além com relação a isso. Né? Então, de uma forma lúdica, eu expliquei para ele que tem princesas que nascem princesas, né? Mas que se percebem como príncipes e vice-versa. Então, a gente, de forma acolhedora, com linguagem adequada, claro. Né? Então, não sei se todos os pais teriam essa... Mas eu acho que pai e mãe sempre sabe, né, como abordar com seu filho, que idade? A idade que ele perguntar, né? Ou então mostrar exemplos, olha, esse tio, ele é casado com outro tio e tudo bem, né? A gente ama o tio do mesmo jeito, pouco importa se ele é casado com o tio, né? Com o homem. Então, assim, mostrar para as crianças esses exemplos e tudo bem. O meu filho hoje, quando vem amigas para minha casa, né, de mãos dadas, ok, não tem... Não, já age com mais naturalidade. Lógico, né? E na própria escola, ele falou que ele conversou com um amigo, que o amigo estava xingando o outro, né, de nome pejorativo. Ele falou, não fala assim, porque são pessoas, né? E não tem problema nenhum, você está com preconceito, né? Então, assim, é interessante como a criançada hoje em dia... E não só preconceito com relação a essa temática, mas todas as outras, né? De ser gordo, magro, rico, pobre, negro, branco, enfim, todas as temáticas, né? Ainda mais na nossa área, né? Ainda mais na nossa doutrina, sabendo que a gente, mais uma vez, a gente estagia nas diversas condições financeiras, familiares, culturais. Então, isso aqui é só uma carcaça, né? E pouco importa. Então, a gente precisa conversar, sim, com as crianças de maneira adequada, porque se for de outra maneira, como a gente já viu alguns exemplos na TV, aí é uma violência para a criança, né? Então, a questão da sexualidade, ela tem que ser de forma equilibrada para que também a pessoa seja equilibrada nesse quesito, né? A questão de adoção de crianças. Hoje, casais homoafetivos podem adotar crianças, né? Está mais fácil? Ainda há alguma complicação? Porque o processo de adoção é complicado pela nossa lei. Sim, sim, sim. A gente tem hoje um desafio enorme que se chama Crianças Invisíveis, é um projeto do IBDFAN para justamente proporcionar maior número de adoções. O que a gente tem hoje são crianças inadotáveis, que tentam buscar aí resgatar esse familiar viciado em drogas, e essas crianças ficam por décadas dentro de um abrigo, e quando saem aos 18 anos, elas perderam toda a sua infância dentro de um abrigo, né? Casais homoafetivos, casais transafetivos, eu tenho uma amiga trans que adotou 2 crianças, eles podem hoje adotar tranquilamente, né? Até eu faço parte da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, eu sou diretora jurídica, e a gente oportuniza e ajuda, de alguma forma acolhe essas pessoas que querem adotar. Então não tem problema nenhum com relação a isso. Eu tenho excelentes histórias nesse sentido. Tem um casal do interior de São Paulo que adotou 2 crianças, 2 meninos já inadotáveis, que a gente fala que quando passa dos 8, 9 anos, cada vez mais raro e difícil alguém adotar a criança dessa idade. A maioria dos casais, eles querem adotar neném ou até 2, 3 anos. E eles adotaram um rapaz de 17 e outro de 16. E esses rapazes hoje estão morando na Alemanha com eles. Então, olha que mudança de vida, que oportunidade de vida que esse casal deu para esses 2 meninos, né? E não existe nenhum tipo de, agora vai virar gay. Claro que não. Que esse é um Ninguém outro vira mito, nada, né? Que acontece bastante. Bobagem. Se fosse assim, então por que os filhos de hétero são homossexuais? Né? Ninguém vira. As pessoas simplesmente são. Mais uma vez eu volto, existe uma programação reencarnatória nesse sentido. E não existe porque vai virar ou o meio vai influenciar. Claro que não. Né? E o que a gente tem, mais uma vez, são exemplos de amor e de acolhimento. Esse outro caso da moça trans, ela adotou uma criança especial,
o que é difícil também, né? E uma menina trans, olha que desafio, uma criança transexual, que a própria juíza na sentença escreveu que melhor mãe eu não consegui, né? Do que essa mãe transexual, ela que vai ajudar a essa criança a romper essas barreiras do preconceito e ser efetivamente feliz, porque existe a transexualidade na mais tenra idade, né? Existe alguma idade onde possa ser percebido esse... Olha, normalmente você aí que está, né, estudando psicologia, até eu não falo com a maior propriedade, mas o que eu ouço das minhas professoras da área de psicologia é que é justamente na fase da puberdade, é quando a gente se percebe, é aquilo. Eu escolhi ser heterossexual? Eu não lembro desse dia. O que eu lembro é que eu me apaixonei por um menino, né? Então, ninguém se escolhe. Porque se fosse para escolher, eu vou falar aqui com a maior tranquilidade, ninguém escolheria ser homossexual nesse país, porque sofre muito, sofre preconceito, né? Já foi mais, hoje menos, e a gente luta por isso. Mas então, assim, sempre com esse olhar acolhedor, leve, né? E da programação reencarnatória. Certo. Patrícia, falta 2 minutinhos para o final do nosso programa. Qual é o recado que você deixaria para o pessoal de casa, tanto aquele, né, que é homoafetivo, como aquele que é parente de um homoafetivo? Qual é o seu recado como espírita e como advogada? Bom, primeiro recado é que o que a gente luta, eu como heterossexual luto pelos direitos de todos, direitos humanos, né? E na atual conjuntura político-partidária não existe direitos humanos de esquerda ou de direita ou de centro. Direitos humanos são direitos humanos, são de todos e para todos. Essas pessoas, elas buscam direitos iguais. Então, o direito delas não me afeta enquanto heterossexual. Muito pelo contrário, vai buscar paz social e que aí sim vai me afetar. É muito melhor eu andar na rua segura do que em volta de violência, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é sempre lembrar que estamos em evolução, né? Olhar caridoso para com o outro, olhar respeitoso. Não abandone seu filho, não abandone a sua filha jamais, né? Pelo simples fato dela amar outra pessoa. Quantas pessoas não morrem por conta disso, né? Então, lembrando sempre desse aspecto, eu acho que a gente tem sim que lutar pela paz social e por todos. E é para isso que a gente está aqui. Tá certo. Patrícia, muito obrigada por abordar esse tema que é atual, né? E que a gente precisa de muito esclarecimento ainda pelas dúvidas que surgem, né? Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Bom, você que está em casa já sabe, Espiritualidade em Debate Inédito, toda quarta-feira, às 18 horas. Espero você semana que vem. Até lá!